Bom dia, povo lindo de Deus. Paz seja com todos, amém? Agora iniciamos mais um Gotículas de Fé. E eu mesmo que esse vídeo lhe encontre em paz, segurança, tranquilidade e confiança no Senhor, amém? A palavra de hoje está no livro de 1 Reis, capítulo 19, onde nós iremos ler a partir do verso 5, que nos diz assim: Deitou-se e dormiu debaixo do zimbro. Eis que o anjo tocou e lhe disse: Levanta-te e come. Olhou ele e viu junto à cabeceira um pão cozido sobre pedras em brasa e uma botija de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. Voltou segunda vez o anjo do Senhor, tocou-o e lhe disse: Levanta-te e come, porque o caminho te será sobremodo longo. Versículo 8. Levantou-se, pois, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Amém. Irmãos, essa passagem, aqui em 1 Reis, capítulo 19, nos mostra o profeta Elias no monte Horebe. O profeta Elias aqui, podemos dizer que ele meio que entrou em depressão, porque se você for ler um pouco antes, ele orou para que chovesse. Antes disso ele matou vários profetas de Baal, e por conta disso Jezabel ficou enfurecida, a rainha muito má ficou enfurecida e ameaçou matar Elias. E Elias ficou triste, ficou meio que depressivo, sentiu medo, também ficou angustiado, sentiu medo, porque pelo feito que ele tinha feito, que Deus tinha feito através dele, e por conta disso ele achou melhor que poderia morrer, pediu para si a morte, foi para um canto lá. Só que aqui a gente pode ver que Deus não desiste de ninguém. Deus não desiste de mim, não desiste de você, não desistiu de Elias, Deus não desiste de ninguém. As nossas vidas para Deus são muito preciosas, e somente Deus que nos deu a vida é aquele que pode nos tirar a vida. E aí Deus faz com que um anjo, ou o próprio Deus, venha, toca em Elias e diz: levanta-te e come. A primeira palavra que o anjo falou foi: levanta-te e come. E deu comida para ele, deu pão, deu água. Ele deitou de novo, que ele estava fraco. E aí de novo Deus voltou, o anjo do Senhor voltou novamente. E aí falou mais outra vez: levanta-te e come, porque o seu caminho será longo. E com a força daquela bebida, nós acabamos de ler que ele comeu e bebeu. Ele andou por 40 dias e 40 noites. E depois ele chegou até o Monte Horebe, onde Deus falou com ele. Se você for ler, uma passagem muito bonita, muito linda. Aliás, o livro de 1 Reis tem trechos lindíssimos. Aliás, toda a Bíblia tem trechos lindíssimos que nós podemos aprender muito com ela. Mas o que eu quero me ater neste dia é sobre as palavras que o anjo disse para Elias: levanta-te e come. Irmãos, Deus está dizendo para mim e para você neste dia: levanta-te e come. Toma uma atitude. Você não pode ficar prostrado aí. Você não pode deixar que as adversidades da vida venham lhe abater. Ah, pastora, a senhora não deve ter problemas, né? A senhora não sabe o que eu estou passando. Não, eu não sei o que você tem passado, o que você está passando, porque muitas vezes você não está perto de mim. Mas você também não sabe o que eu tenho passado, o que eu já passei. É porque eu ando glorificando a Deus, irmãos. Eu não ando me lamentando. Claro que quando chega a notícia, quando eu passo pela situação, me dá vontade de chorar. E eu choro. Eu choro aos pés de Jesus. Eu vou para o meu quarto, eu choro. Tem dias que eu passo desanimada também, sabe? Já aconteceu até de anos atrás de eu pedir a morte. Meu Deus, tira a minha vida, por que eu nasci? Já aconteceu de fazer isso. Misericórdia, meu Deus. Graças a Deus que a misericórdia do Senhor se renovam e nós não somos consumidos, porque falamos muitas besteiras, pensamos muitas besteiras, fazemos muitas besteiras. Mas a gente entende que Deus é o Senhor de todas as coisas. E nós devemos aceitar a Deus tanto na bonança, quanto na escassez. Tanto na alegria, quanto na tristeza. Quanto na dança, na festa, quanto no luto, no choro. Deus é o mesmo Deus, Ele não muda, Ele é mutável.
Então, a palavra de Deus para as nossas vidas nesse dia é: levanta-te, não fique prostrado. Se essa situação está te abatendo, e pode ser gravíssima realmente, chore. Chore aos pés do Senhor, mas não murmure, pare de murmurar, pare de reclamar. Pare, porque isso não vai adiantar, vai só te fazer uma pessoa mais amarga e que nem as pessoas vão querer ficar do teu lado. Porque ninguém quer ficar perto de pessoas que são amargas, que igual aquele desenho animado, né, de um animalzinho que ficava: ó céus, ó vida, ó tristeza, ó azar. Nós temos que ter um coração grato, irmãos. A palavra do Senhor diz que Deus quer de nós um coração contrito, um coração grato a Ele. E se a gente for ir mais adiante, Deus já falou para vários homens e mulheres de Deus, e quando ele falava, ele mandava levantar, tipo assim: toma uma atitude, peraí, para com essa situação, para um pouco de chorar, para um pouco de murmurar, para um pouco de reclamar, e levanta-te, toma uma atitude. Se você for lá em Josué, capítulo 1, você vai ver que Moisés tinha morrido. Moisés era um grande líder que estava liderando o povo, né? Atravessaram o Mar Vermelho, eles estavam prestes a pisar na Terra Prometida. Moisés tinha morrido e essa responsabilidade ficou sobre a mão de Josué. E Josué teve medo. É normal a gente ter medo diante das situações novas, mas o medo não deve nos paralisar. Nós não podemos permitir que o medo nos paralise. E Moisés sentiu medo. E eu acredito, na Bíblia não diz, mas eu acredito que Deus percebeu, Deus sabia, porque Deus sabe todas as coisas, e Deus veio falar com Moisés. Quando Deus fala com Moisés no capítulo 1, versículo 2, Deus fala assim: Moisés, o meu servo é morto, levanta-te, olha ele de novo aí, levanta-te, pois agora passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. E aí ele começa a falar. E no versículo 6, ele vira para Josué e fala: esforça-te e tem bom ânimo. Em outra tradução ele diz: seja forte e corajoso. Ou seja, não tenha medo, eu estou contigo. Não tenha medo. Ele falou: tu farás esse povo herdar a terra que eu jurei aos seus pais que lhe daria. E no versículo 7 ele fala de novo: tão somente esforça-te e tem muito bom ânimo. Ele repete isso para Josué 3 vezes. No 9 ele falou de novo: não tu mandei eu? Eu acredito que talvez Josué ainda estivesse meio que tremendo, falando: mas Deus, eu não vou conseguir, mas Deus, eu sou pequeno, mas Deus, eu sou pobre, mas Deus, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou novo, eu sou velho, eu não tenho condição, eu sou deficiente, eu não tenho dinheiro, eu isso, eu aquilo. 1001 desculpas que eu e você muitas vezes damos para não servir a Deus, porque achamos que estamos servindo ao homem, mas nós estamos servindo e fazendo a vontade de Deus, irmãos. Então levanta-te. Ele fala: não tu mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espante, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Irmãos, assim como Deus foi com Josué, assim como Deus foi com Moisés, assim como Deus foi com Elias, Eliseu, Débora, Raquel, Salomão, Davi, Abraão, enfim, Deus é comigo e com você, Deus é conosco, Ele nos promete isso, Ele nos prometeu isso. Lá em Hebreus ele fala isso claramente, Hebreus 13, versículo 6 ele diz: de maneira alguma te deixarei, nunca, jamais te abandonarei, nunca. Sabe o que é a palavra nunca, irmãos? Não é assim: ó, é só hoje, ou só amanhã, ou só até ano que vem. Não, nunca, jamais eu te abandonarei, eu te deixarei. Esse é o nosso Deus, esse é o Deus que eu sirvo, que você serve. E que se você não serve ainda, já passou da hora de servir, porque Ele é o único digno de toda a honra, de toda a glória e todo o louvor. Ele é o único que nós podemos colocar nossa confiança. Ele é o único que não nos deixa, que não nos desampara, que não nos abandona. Irmãos, o ser humano, eu, você, nós que somos seres humanos, podemos até abandonar uma pessoa, podemos até nos desligar um momento de alguma pessoa, porque nós somos falhos, mas o nosso Deus, não. Então Ele fala para mim e para você nesta manhã: levanta-te, tem bom ânimo, esforça-te. Quando Ele falou para Elias, Ele falou: o teu caminho será sobremodo longo. Nós estamos no mundo, na terra. Nós não sabemos se iremos morrer daqui a 5 minutos, daqui a 2 minutos, daqui a 1 hora, amanhã, ano que vem, daqui a 10, 15, 20, 30, não sei quanto tempo. Nós não sabemos. Então, o nosso caminho, teoricamente,
é sobremodo longo, e nós teremos aflições, porque ele falou isso. Nós teremos lutas, tribulações. Então, irmãos, levanta-te e come. Comer o quê? Aqui, ó, a palavra do Senhor, a palavra de Deus. Come, se alimenta da palavra do Senhor, ó. A palavra, a Bíblia, a palavra do Senhor. Eu tô aqui rodeada de 3. E tem mais lá dentro. Glória a Deus por isso. Ainda no celular. Se alimenta da verdade, porque é a verdade que vai te manter firme. É a verdade, é o pão da vida que é Jesus que vai te manter firme, vai fazer você andar durante toda a tua vida. Assim como ele fez Moisés andar 40 dias e 40 noites sem se alimentar, que fala que foi com a força dessa comida que ele caminhou 40 dias e 40 noites. Pão e água. Mas foi dado por Deus. Nós iremos caminhar durante toda a nossa vida. Então não permita que o desânimo, não permita que a doença, não permita que as situações da vida, que as percas, que nós perdemos e ficamos tristes. É normal, volto a repetir, a gente ficar triste, a gente ter um momento de luto, nós temos que ter um momento de luto, nós temos que ter um momento de choro, nós vamos passar por tudo isso. Mas não podemos deixar que a nossa fé em Jesus seja abalada. Não podemos deixar de estar agradecendo a Deus por todo instante, por todo momento. Eu quero lhe dizer isso. E se o Senhor é conosco, nada poderá nos atingir, irmãos. A palavra do Senhor nos diz no Salmo 27, um salmo de Davi. Salmo 27, versículo 1. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Olha que Davi passou por várias lutas e tribulações, mas ele venceu todas elas, porque Deus era com ele. E Deus é comigo e com você. E para encerrar, eu quero ler Josué, capítulo 11, depois de tudo que ele passou, porque Deus foi com ele teve lutas, ele teve, sabe, muitas guerras. Quando ele chegou na Terra Prometida, Jericó estava cercada por muralhas, mas Deus deu a vitória, porque eles creram, eles descansaram, eles confiaram em Deus, e Deus guerreou as guerras dele. Então Josué capítulo 11, versículo 15 diz assim: como ordenara o Senhor a Moisés, seu servo, assim Moisés ordenou a Josué. E assim Josué o fez. Nenhuma só palavra deixou de cumprir tudo que o Senhor ordenara a Moisés. Tudo que Deus disse a Moisés, Moisés passou para Josué, Josué passou para o povo e obedeceu. E tudo que o Senhor ordenou, ele obedeceu e eles foram vitoriosos. Tem uma passagem que diz que todas as promessas do Senhor, de todas as palavras que o Senhor falou, todas se cumpriram na vida daquele povo. Porque Deus, quando ele promete, ele cumpre. Então, levanta-te, sai desse marasmo, não fique prostrado, não permita que o medo, a decepção, as tribulações, as situações adversas que você tem passado, venha te abater. Levanta-te e come do melhor que é o pão da vida. E caminhe, continue caminhando, confiando em Deus, que Ele garante a tua vitória. Amém? Eu quero orar por você. Se você puder, feche teus olhos. Se não puder, leve seu pensamento ao trono da graça do Pai e vamos falar com o nosso Deus. Senhor, meu Deus, amado, grandioso, eterno, maravilhoso, Pai. Nós entramos nesta hora na Tua presença, Senhor, para Te agradecer. Te agradecer pelos Teus ensinamentos, Te agradecer pela Tua força, pela força que o Senhor nos dá, tanto em palavras como com ações, como com força sobrenatural, porque é o Senhor que renova as nossas forças. Tua palavra diz em Isaías que aqueles que esperam em Ti renovarão as forças como águias, voarão como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão, porque é o Senhor que renova as nossas forças, que renova o nosso ânimo, que renova a nossa fé, a nossa esperança. Obrigada por isso, Senhor. Continua conosco, continua nos fortalecendo. Vem de encontro àqueles que ainda estão prostrados. Vem mostrando a esses, meu Deus, que não adianta ficar prostrado, que nós devemos estar esperando somente em Ti. A Tua palavra diz que nós devemos orar e agir. Que nós possamos neste dia nos levantar, tomar uma atitude de Te servir, de fazer a Tua vontade, de obedecer, de descansar e confiar em Ti, para que todas as promessas que o Senhor tem para as nossas vidas venham se cumprir. Continue conosco, Senhor, nos dando um dia de paz, um dia de alegria, um dia de gozo, um dia de respostas e de vitórias nas nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, eu peço que se você gostou desse vídeo, compartilhe, dê um like,
se inscreva no canal, ative o sininho, as notificações, porque isso é muito importante para nós. É a palavra de Deus que está sendo levada. Amém? Eu sou a pastora Semile, do Ministério da Família, e se Deus assim permitir, amanhã nós estaremos juntos para mais um Gotículas de Fé. Amém.